Graça e paz, meus amados. Quantas das vezes a gente chega em alguma igreja, ou alguém chega pra gente e fala que Deus tem um sonho maravilhoso para sua vida. E até alguns louvores que dizem que os sonhos de Deus são maiores do que os seus e que Deus ele está projetando um sonho maravilhoso para sua vida. E isso nada mais é do que uma grande mentira. Por quê? Pelo simples fato de que Deus ele não pode sonhar. Deus ele não pode sonhar porque estaria indo contra a sua própria natureza. Porque a palavra sonho, nem no sentido próprio, nem no sentido figurado, pode ser aplicado a Deus. Por quê? Porque no sentido próprio era necessário que Deus adormecesse para conseguir sonhar. E Deus ele não dorme. No sentido abstrato ou figurado, essa palavra também não pode ser aplicada a Deus, porque a palavra sonho ela vem seguida de uma barreira, de um obstáculo. Por exemplo, você tem o sonho de ter uma casa própria. Por que você não tem essa casa própria amanhã? Porque há uma barreira, há um obstáculo, seja ele financeiro ou qualquer de outro aspecto, mas há uma barreira que te impede de realizar esse sonho amanhã mesmo. E Isaías vai dizer que, operando Deus, quem impedirá? Ou seja, não há nada que possa impedir o agir de Deus, não há barreira, não há obstáculos que possam deter o agir de Deus. E é por isso que a palavra sonho não pode ser associada à palavra Deus, ele não pode ser, não tem significado, não tem referência nenhuma que faça junção. Deus, ele não pode sonhar, Deus ele é incapaz de sonhar. E o problema de tudo isso é que nós estamos humanizando Deus. Ao invés de nós pegarmos a santificação, os aspectos de glória de Deus e tentarmos aplicarmos na nossa vida, vivemos uma vida de santidade, não, a gente faz o contrário. A gente pega as nossas falhas, as nossas imperfeições e projetamos, aplicamos isso no Deus que a gente cria na nossa cabeça. Um Deus falho, um Deus errante, um Deus humano. E aí que está o problema. Desde a Babilônia antiga, passando por Pitágoras, foi-se inventada a matemática de que um mais um é igual a 2. Isso aconteceu para que houvesse entendimento e ficasse mais fácil de se compreender as coisas que estão ao nosso redor, mesmo que isso significasse ignorar tudo que está abaixo de uma unidade visível. Ou seja, a gente cria uma unidade e ignora tudo que está abaixo dessa unidade, para que ficasse mais fácil o entendimento. Certa vez, Jesus ele foi perguntado pelos seus discípulos, dizendo o seguinte: Jesus, por que você fala em parábolas para eles? E Jesus diz o seguinte: eu falo em parábolas porque eles não conseguem entender nem as coisas terrenas, que gerais as coisas celestiais. E a própria Bíblia vai dizer que mais um é igual a um. E aí que entra a física quântica. Você sabia que as parábolas de Jesus elas dão uma ideia muito clara de física quântica? Um exemplo claro é quando Jesus ele vai falar do reino. Ele usa primeiro o fermento, depois ele vai usar a semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe sobre a face da terra. E a gente fica pensando, quando a gente entende o significado da palavra reino, a gente imagina algo grande, algo glorioso. E como uma coisa tão macro pode caber dentro de uma coisa tão micro? E a grande verdade é que Jesus estava quantificando as suas palavras, ele estava compactando as suas palavras, porque ele sabia que cada palavra que ele dissesse romperia os anos, séculos e milênios e chegaria até você. É por isso que a palavra ela se renova todos os dias, porque ela foi compactada. E essa descompactação ela acontece todos os dias que você busca, abre a Bíblia e pede uma direção de Deus. E de uma certa maneira também essa mensagem acaba sendo meio que criptografada. Por quê? Porque as pessoas que leem a Bíblia como livro natural, elas não conseguem encontrar um significado. Mas as pessoas que entendem que a Bíblia é um livro espiritual, elas conseguem a chave, a solução para o problema e conseguem ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. O problema de dizer que Deus ele tem um sonho para a sua vida está na seguinte ideia que é transmitida, que o mundo gira ao seu redor e que Deus ele tem que fazer algo para você, quando a grande verdade é não. O próprio motivo de você estar vivo é para a honra e glória de Deus. Não tem nada a ver com seus sonhos, porque todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Isso sim tem tudo a ver com Deus. E o problema das igrejas hoje é que estão criando pessoas mimadas, sabe? E eu determino que isso tem que acontecer na minha vida. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pessoas que fazem barganhas com Deus e vão criando um cenário de utopia, de servos ungidos, de super crentes, pessoas que o mal não chega à tenda, pessoas que são acima da sociedade, quando na verdade a mensagem do Evangelho é que nós somos abaixo da sociedade. Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que for menor será o maior. E esse é o tipo de mensagem que está sendo esquecido nos dias de hoje. Deus tem um sonho para a sua vida,
é errado. Talvez ele tenha um plano para a sua vida, e a única coisa que age diretamente nesse plano é o tempo, que também é determinado por Deus. Dentro da palavra de Deus, há também alguns versículos que dão a entender que está sendo humanizado Deus. Por exemplo, lembrou-se Deus da promessa que tinha feito a determinada pessoa. Como se Deus pudesse esquecer. Deus, ele não se esquece. Mas havia passado tanto tempo desde o início da promessa que Deus tinha feito, que o povo pensou que Deus havia se esquecido, mas não. Havia um tempo determinado para que aquilo acontecesse na vida daquela pessoa. Isso também é humanizar Deus. Quando Moisés chega em Deus e pergunta o seguinte: no nome de quem eu vou? E Deus simplesmente responde para ele: vai no nome do eu sou. Mas por que Deus utiliza esse termo, eu sou, e eu sou o que sou? É porque Deus ele buscou dentro do nosso dialeto algo que representasse a Deus. Mas por mais rico que seja o nosso dialeto, por mais adjetivos que compõem a nossa língua, ainda é pobre e não pode definir Deus. Então a grande verdade é que Deus ele não tem um sonho para a sua vida, talvez ele tenha planos, mas você não deve se preocupar com isso. Você deve se contentar e saber que é um Deus misericordioso, que todo, mesmo sabendo de todas as suas falhas e imperfeições, ele mesmo assim escolheu te amar. A paz do Senhor.